Pessoal, aqui a nossa vila antiga, para cá tem um marceneiro, né? Que é o Benedito. Tá aqui na marcenaria dele. Vamos ver se a gente faz um vídeo aí com ele. Então, a gente já chegou aqui com o Benedito. E já está finalizando aqui os trabalhos. E é aqui que ele faz os móveis, né, Benedito? Isso. E aqui as ferramentas dele aqui. Tem ferramenta aqui que... E o seu Macapi, ó. O seu Macapi já apareceu aí Olha aqui, uma ferramenta dele. nos vídeos aí. Ó. Como é que fala o nome disso aí, seu Macapi? Desse... Essa ferramenta aqui. Sim. Esse aqui é o graminho, ó. Serve para que o graminho? Ele serve para modelar a grossura. Modelar a grossura da madeira. Modelar A grossura da madeira. modelar a grossura da madeira, né? Ó. Você pega um lado reto da madeira aqui, ó. Esse lado que está reto e você sobra aqui, ó. Aí você corre aqui e ele vai deixando. Para modelar, né? É. Aí você vai deixando ele, a grossura certa. Isso aqui existia. Hoje são poucas as pessoas. Rara já. É. Antigamente o pessoal usava mais ela. Mas Agora... usa menos. Agora em vez da trena, ficou o compasso. Em vez do compasso ficou a trena. Antigamente usava um compasso. Isso aqui é uma invenção dele. Ó. O que é isso aí? Isso aqui é um cortador de lixo, mas isso aqui eu chamava compasso para isso aqui, né? Compasso de fazer. Que você tira. Porque algumas ferramentas foram substituídas, né? Que vocês usavam antes, né? Para negócio de madeira. Algumas foram substituídas. A outra é tudo de ferro. Era manual, né? Antes era manual. Tinha o compasso era tudo de ferro. Esse daqui ele fez para cortar lixo, olha, com a grossura, o tamanho do disco que ele precisar, ele agradua na... Ah, tá. É? Interessante, né? Gostei. Isso é tudo criação dele aí. Criação dele. Que é o Benedito. Benedito, né? O Benedito. Faz aí os móveis pro pessoal aqui da nossa vila. Também faz aí por encomenda, né, Benedito? Acho. É só chegar com ele aí, ele faz aí. Acho tranquilo. Que tipo de madeira é essa aí, Benedito? Tá fazendo aí? Isso aqui o pessoal diz que é Nicacaá. Nicacaá? É, Nicacaá. É mesmo, É. Mas eu não sabia esse nome aí. É. Nicacaá. É madeira daqui da região. Ela dá ela sempre dá entulha por aí. Ah, é. Tirar muito. Aí faz o que com ela? Dá pra fazer o que, Benedito? Dá pra fazer até móvel. E dura bem, é boa. Dura. Ela é bonita, ela tem um brilho bacana. Olha só aí. A madeira assim para móveis, qual é que tu recomenda aí? Aqui a Pessoal? gente trabalha muito com marupá, né? Marupá é bom. É. E aí, tá. Ele tá fazendo o que aí? O que é que tu dá? É um caixilho aqui que eu vou fazer pra ele aqui. Dar uma cortada aqui primeiro com serrote para não esfarelar. Eu tenho que fazer mais esfareloso. Aí é tudo medida, né, cara? Aqui é tudo. Eu acho que você me entendeu. Bem. Olha, aqui tem as ferramentas dele aqui. Só vou fazer uma porta. Pois é, uma porta. Essa aqui era um caixilho. Não é a porta. Caixilho não. Quer que faça o dente aqui para esse aqui encaixar. Ou seja, esse aqui vai encaixar. E aqui ele faz cadeira, olha, tem aqui os materiais aqui. O nosso Benedito aqui no interior do Pará, interior de Vigia. Certo, então agora eu vou ter que fazer aqui. Isso, é esse mesmo, né? Aqui, ó. Isso aqui parece que é uns bancos, umas cadeiras que ele tá fazendo aí. Pegar isso aqui. Pois é, camarada, é aqui que Sim. a gente faz as nossas
nossas artes. Benedito, e aí tu tu fabrica aí porta, essas Tudo. coisas, tudo, né? É, Banco, mesa. tudo. Fazendo os bancos aí pra igreja aí, ó. É. É isso. Essa é a lida. E essa madeira desses bancos é o quê? Que madeira é essa aqui? Essa é timborana. Timborana, né? Timborana. Olha só. Quanto tempo tu leva pra fazer um banco desse aí? Olha, Depende do depende, tamanho, do tamanho também, né? Me dá um pouco de trabalho, porque trabalha só, né? A gente sai muito. A madeira, as madeiras também não chega. Chega madeira de motosserra, madeira de É, motosserra. madeira de motosserra. Porque na verdade a madeira ela chega toda Bruta. bruta mesmo, né? É, Aí tu tem madeira que bruta. tu vai fazer aí o E conforme a brutalidade da madeira, é o tempo de trabalho, né? É, E o senhor fazia canoa também, senhor? Canoa, o senhor fazia? Faz mais. Dizia, não faço mais. Mas o senhor fazia assim, as suas ferramentas era muito manual, né? Aquelas ferramentas. Como é que fala aquela uma que rala assim? Enxó, né? Enxó, planas, Plana. né? É a plana, né? Aquela que. Mas ultimamente eu já trabalhava com plana elétrica, com serra. Foi modelando depois. Não faz muito tempo que eu deixei de fazer canoa, não. Acho que ainda deve ter algumas aí pelos portos. É. Parece que no Tapari tem um ainda que eu fiz. Só que eu fiz. Canoa grande, canoa pequena, tudo o senhor fazia? Não, canoa grande não. Não? Nunca fez canoa grande de. Só de médio porte. É, canoa grande não. Canoa grande que eu sabia era o avô dele aí. É? Fazia bem. Fazia. Era mestre de canoa naquele tempo. Os dois avôs eu vi fazerem canoa dele. Dois avôs eu vi. O São Moreira fazia uma grandona também. Era canoa vela, é? Uhum. É. Pra ir pra vigia. Aliás, o Hélio Tomás era bisavô seu, né? era bisavô. Ah, bisavô, né? Eles moravam aqui há muito tempo já atrás, né? Ah, eu nasci aqui, fui daqui para Vigia com 4 anos de idade. Hum. E hoje eu estou há 18 anos morando de volta aqui de novo. Parece que Ah, o tempo tá. passa Naquela rápido. época da Santa Maria antiga, né? Santa Maria que tinha só os caminhos aí, né? Uhum. A igreja antiga. E o pessoal andava muito nessa época, hein, Benedito? Eles andavam muito de canoa, né? Canoa. Canoa remo, a vela. Né? O vovô ele levava. E vocês faziam esse trajeto para Vigia, né? Era de canoa? Isso, de canoa. O vovô ele levava farinha e laranja, criação, essas coisas tudo para vender em Belém, de canoa vela. Eles Aí para desembarcavam Belém também. desembarcavam no antigo que era Pé das Almas, fica ali na rodovia que vai para Icoraci. Ainda existe até hoje? Não. Olha, tem um porto lá que o pessoal de Hoje em dia eu acho que ele já deve ter feito, mas já é tudo concretado moderno, já diferente. lá, né? As canoas encostavam tudo ali onde é a doca do Pará agora ali, aquele canal, ali era Sei. o braço do rio onde as canoas entravam por causa da maresia, por causa de navio, né? E ali que era o movimento do desembarque de mercadoria, de farinha, criação, fruta, que é daqui dessa região. Mas aí vocês levavam para vender no Vero Peso? Existia o Vero Peso ali? Ali, por isso que chamavam ali a doca, né? Porque aquele canal da doca ali era onde ficavam as canoas. Aí dali saía para ir para feira de todos os Feiras bairros de da Belém capital, lá, né?
As canoas não encostavam ali no cais mesmo grande ali da frente da Baía do Guajará, ela encostava lá dentro do rio, lá de onde é o canal da Doca hoje. Ah, sim. É ali que era onde encostavam as canoas, em frente à tabaqueira ali que era o Era, porto. era, era de Belém, a Belém antiga ali também, né? Isso. Tá ok. Que hoje ainda tem uns prédios preservados ainda lá. Isso. Só uns 60 anos atrás, aí, 70, foi assim. E o pessoal andava muito pelos rios aí, né? Isso. Canoa. E a canoa tinha que ser grande para É, enfrentar aí. é. Assim, durante tu ter ido pra lá, tu enfrentou alguma maresia, alguma marola mais Bem, forte, assim? bem. A vela ou a remo? Como é que é? Não, pra lá a viagem era a vela A mesmo. vela. E A aí, como remo é, era uma e aí, como é aventura. que foi, assim? É, Mas vocês iam à noite ou de manhã, como é que era? olha, a saída daqui geralmente era pela madrugada, a partir das 2 horas da madrugada. Ah, E você vê aqui, essa rua aqui, agora não, porque está empissarrado, mas o caminho antigo ele passava aqui assim, ele era fundo, de tanto as carroças de boi conduzirem farinha a noite toda para jogar dentro das canoas para poder viajar de madrugada para Belém. ah, Então a sim. viagem era de madrugada. Por que a carga era transportada por aqui para colocar nas canoas lá no porto, onde chamava o Porto Dona Maroca? É porque lá não ficava em seca as canoas. Ah, sim. Aí daqui não tinha como sair. Lá a maré chegava mais cedo e geralmente as canoas não ficavam em A seca. dona Maroca era uma moradora antiga também Era, daqui, né? era, mãe da dona Lucida, dona Rosa. Ah, tá. Então, assim que era. Aí vocês iam pra Belém e enfrentavam esse riozão aí. Eu cheguei aí parece que uma vez só com meu avô. Foi um temporal muito feio que a gente pegou aí na Bahia. Agora o Foi papai não, o mesmo? papai viajou muito com ele, o verão. Você E foi? Eu fui Nunca uma fui. vez, eu era Nunca garoto. fui. Eu tinha parece que 6 anos, é a idade do Isaac. Não, eu nunca fui por aqui. caramba, velho. Eu fui numa canoa grande Papai foi. do seu Mané Cacheiro, Sei, cara. pai do Luiz Ceira, lá da Vigeira. A gente saiu daqui, eu me lembro, eu era garoto, de madrugada, pô, eu ia com medo, um frio do caramba. Mas foi uma viagem meio complicada, porque quando chegou ali da entrada ali de Balança muito aí na Bahia, Balança, pegava. pegou ali próximo de Mosqueiro ali, muito vento, muita maresia. Mas esses antigos, eles eram muito práticos para isso. É. Os caras tinham uma experiência que hoje não tem aparelho, não tem bússola, não tem nada que... E não tinha, ainda bem que tocou nessa questão do aparelho de busca, não tinha nada, vocês Não iam. existia nada. É Era interessante. guiado só pelos astros, pelo baque da maresia, pelo vento, a temperatura do vento. Se o vento soprasse um pouco mais quente, já sabia que ia dar temporal. Ah, Se é? fosse um pouco mais frio, sabia que era uma calmaria. Tudo era Tudo assim. usando a experiência mesmo de tempos A aí. maresia, se ela bate com força, sabe-se que o vento vai aumentar. Mas se ela começa a bater devagarinho, fraquinho, sabe que vai dar uma calmaria. A cor da água também. É mesmo, né? Aqui na região de Vigia para baixo é salgado, então a água é bem escura Bem e escuro, né? salgada. Aí uma certa parte para lá, ali pro lado, a Porto Polares para lá, a água já é doce. Mas assim, tem muita correnteza assim no rio, como é que é? Tem. Tronco de árvore, assim, é arriscado também, né? Olha, Batendo. naquela época até que não, porque Tinha, né? os caras derrubavam mais de machado É, não tinha assim muito. mas depois que entrou a era do motosserra, o cara derruba mesmo aí na beira, na margem do rio, né? É. Cai tudo para dentro do mar, a maré de março leva, abril. Pois Inclusive, é. há pouco tempo houve um acidente aqui nessa região aqui do Marajó, Ah. uma embarcação que deu de encontro aí com uma tora em cima da água, né? E existe muito, né, cara, essa história que a gente vê É por muito aí. perigoso, porque essas balsas elas conduzem as toras e às vezes acontece devido ao banzeiro, alguma coisa, o vento, cai para a água e ela não senta totalmente, ela fica submersa, né? Só mais ou menos ali Pois aparecendo. é, aí o cara vai E aí o cara à noite, né? navegar à noite aí, tem que ter cuidado, né? É muito complicado. Pois é, cara. Pois é, são essas histórias aí que a gente. Uhum. O Benedito conta aí, o seu Macapi também conta umas histórias aí. Já contou pra gente aí. E antigamente era assim mesmo, né? A navegação aí era no rio. Tinha até ali perto da igreja também que vocês conhecem essa história, né? Uhum. Que vinha as mercadorias também por ali, né? Isso. Que antigamente
Tinha um porto ali, ainda tem, mas hoje em dia não. Na verdade, o porto daqui da vila era na frente da igreja, porque a facilidade era grande. Então daqui desse porto era que saía a mercadoria para outras localidades devido à dificuldade de transporte. Ah, Né? Então, quer dizer, a embarcação, se encostasse lá no Porto Salvo, seria mais longe para levar a mercadoria pois aí para tem o Santa Porto Rosa. Salvo também ali, né? Porto Salvo Aí é um encostava aqui na distrito. Santa Maria e daqui era mais fácil para carregar de cavalo, porque é mais perto, são 3 quilômetros, enquanto que no Porto Salvo são 12 quilômetros. 12, né? Ficava mais difícil, né? Exatamente. Aí, Transporte. em circunstância dessa situação, a Santa Maria passou a ter um grau assim maior de desenvolvimento em vista de outras comunidades. Comércio, muito. Comércio, muito Comércio, né? comércio que vendia tecido, fábrica de linha, e outras atividades econômicas que foram alimentando a comunidade por muito tempo. A comunidade era uma comunidade muito próspera. E o interessante, Benedito, que nessa época tinha fábrica, né? Tinha olaria, essas coisas, Tinha, e é isso que eu acho exatamente. interessante, porque eram uns tempos aí, muito tempo atrás, né? Isso, E essas fábricas hoje em dia elas poderiam prosperar, né? Mas isso. felizmente elas não. Mas nessa época, que vocês contam também, os mais antigos também, os meus avós contavam, que existia mesmo essas fábricas aí. Eu cheguei ainda a conhecer a fábrica de fazer linha, né? Linha para pesca. Ela ficava onde? Perto da igreja, assim? Como é que... Mais para cá, ali onde é o terreno do André, teu primo. Ah, tá. Era lá Aquela nessa. parte ali onde ele negociou com o Valdir ali, que era a entrada, né? E tinha olaria também, né, A pessoal? olaria, nem só ela era uma olaria, como Por isso que também tem ali serraria. ali um povoado mais à frente, Isso, que é a olaria, né? isso. Por causa também de. Lá se fazia, trabalhava-se com a cerâmica, no caso o tijolo e a telha, e também madeira, né? A serraria. E Lúcia também, né? Louça. Vasos, Vaso. Pote, na época. artesanais. Pois é. Ah, E também falando nessas louças, outro dia eu fiz um vídeo ali com uma senhora no Cabeceira do Pereira. Ela ainda mantém essa tradição lá de louças, né? Faz de argila, de barro, né? Ela ainda, até hoje também ela trabalha só também, pouca gente, poucos que ajuda lá. Eu achei interessante também esse trabalho. E aqui tinha duas olarias, segundo informações aí. Tinha uma lá onde é a olaria, e tinha uma, parece aqui perto da igreja, né? que é do pai do seu Luiz. Inclusive. Foi um fragmento dessa olaria lá. O que Ah, aconteceu? tá. Esse fragmento que veio para cá, quase veio umas partes de máquina de lá. Porque antigamente os impostos era pago pelas pessoas que trabalhavam. Tinha até 12 empregados, às vezes, cortando lenha, tirando barro, queimando, fazendo tijolo e tal. Aí isso aí era emprego do pessoal. Mas o vendedor não pagava imposto, era isento de imposto. Ah, sim. Aí a pessoa trabalhava, fazia trabalho. Depois que chegou os Quer impostos, dizer que começou lá, primeiro lá pra. começou. Depois que chegou lá, chegou os impostos, aí as pessoas não poderiam mais trabalhar manual. Chegou imposto, compraram um motor lá, né? Era puxado a cavalo, era boi ao braço. Depois compraram um motor velho, um Ah, tá. motor que nem existe mais. O primeiro motor que entrou aí foi um bug alemão, que de manhã cedo a gente trabalhava. Aí quando entrou o motor, aí passou a ser uma indústria, né? Eles acharam que motorizado devia ser uma indústria. Lá vem a coletoria vem em cima para impostos. Aí os impostos eles teriam que legalizar trabalhadores, o qual não dava renda para legalizar trabalhadores. Dava para pagar os trabalhadores, mas não dava para pagar os impostos, né? Sim. Aí nisso, o que fizer? Fragmentar, quebrar, fazer a metade para um lado e a metade para outro. Aí foi que o papai, que trabalhava lá, já tinha aprendido, tinha uma família, que era eu, o Dico, o Messias, daí Raimundinho, o Davi não era pequeno, mas o Socorro ainda trabalhava. Então dentro da família ficou um projeto familiar. Mas mesmo assim,
uns dias a gente trabalhou na mão, mas na mão era muito pesada, como fez de botar o motor. Botou o motor e fez também a enjambrada. Nenhuma máquina era profissional. Todas as máquinas foram enjambradas, por conta da família. O papai tinha uma ideia, ele enjambrava as máquinas. E a serra que tinha lá, nessa parte daqui, não era uma serraria. É porque a olaria leva muita madeira. Aí, em vista de comprar madeira, produzia madeira em casa. Assim. Aí pegava a madeira e produzia as tábuas para prateleira, as pernamancas, o necessário, né? E a sobra da madeira queima no forno, o que não presta, o repouso. Aí não se Faz a perde lenha. nada, né? Aí aproveitava Para não se tudo. perder Né? nada. Mas mesmo assim, aí vem a fiscalização não soube dominar, não sei como foi que houve. Só sei dizer que lançaram os impostos muito grandes. Aí, Acima do consumo. Qual é esse resultado? Fechar. Desempregar. fechar, né? Aí por isso fechou. Por isso fechou. Mas vocês trabalhavam assim, porque ali na beira desse rio aí tem o barro, propriamente dito, e tem aquela que é branca, que chama de tabatinga, chama. Vocês mexiam também com a tabatinga? Não, aquela tabatinga, uns chamam tabatinga, outros chamam giz, né? Pois é. Aquilo ali Que é uma- a gente não chegou a aprender a mexer com aquilo. Existe eu acho que até hoje existe uma fabricação disso. Inclusive nessas Mas isso é usado imagens, para quê, essa branca nessas lá? imagens, normalmente você vê ela, os artistas pegar aquela e modelar uma imagem. Mas ali não. Na de lá, na olaria de lá, na primeira que foi vista, não é também esse artesanal que essa senhora do Pereira fala. Esse artesanal, eles tinham uma mesa como essa aqui, com uma roda chamada um torno. E ali eles teciam em cima daquele torno. O pote, a bacia, o vaso. E depois eles iam pintando, fazendo dele. Mas era feito numa roda grande, o pessoal metia o pé aqui e rapidamente. Eu acho que disso aí só tem um vivo, que é o Sandoval. Sandoval. Onde? Na Vigia, Na cidade, Vigia, cidade da que Vigia. sabia fazer isso. Depois, ninguém aprendeu, ninguém interessou aprender aquilo ali aqui nessa região. Aprendeu a queimar, aprendemos a fazer o tijolo, fazer a telha tanto na prensa como manual a gente faz a telha. Tinha uma Fazia, telha né? que era grandona, assim, por exemplo, ela era tipo aquela vocês faziam também. Não chegamos a fazer, Ah, ela não. era manual, era muito É bem antiga. rústica ela, né? Bem É. rústica, não tem... Era muito antigo, os pessoal fazia o grandona, mas naquela época que eles faziam aquelas grandonas, o pessoal era muito forçoso para carregar a madeira. Tinha uma né? estrutura dessa, por exemplo, que nós temos aqui, com uma telha mais leve dessa aqui, não ia aguentar a telha que tinha de primeiro. Muitas casas chegou a cair porque tinha muito barro na telha, muito grande, era muito peso. Tinha telha, uma telha. Nós pesamos uma telha uma vez ali da casa da Dona Rosina, depois que ela comprou uma casa velha, eu acho que tem lá atrás. Sim. A gente pesou uma telha enxuta na época do verão, ela deu 4,7 kg. Caramba! Uma telha daquelas, é grande, boa. Tinha que ter Aí eles achavam estrutura para que cobria aguentar. Né? muito. Na realidade cobria, mas se você pegasse 5 telhas, Mas pesava, bicho. se pegasse 5 telhas, cobria além ou maior do que aquela telha, com um peso menos, 5 quilos. Para a diferença Ou menos de dessas 5 telhas quilos, agora, porque né? uma telha agora ela deve pesar o quê? De 600 Elas diminuíram gramas, muito. 500, 600 gramas. Aqui na Santa Marina tem ainda esse tipo de telha. Né? Eu cheguei a ver ainda essas telhas, não, assim. Eu acho que ali na casa do Duval, do Deve filho ter. dele, As mais antigas, as casas mais antigas, né? ali na casa do, como é o Cheiroso, né, que a gente chama, como é, Roberto Soeiro. Roberto Soeiro. Lá atrás da casa dele tem umas telhas dessas. Pois é. E era de lá, da laria de vocês. Não, essas telhas eram antigas, muito antigas. As primeiras casas de telha que saíram, uma que caiu lá na ponta, que eu sei. Até o pai dele morou lá, né, essa casa. Eu sei que essa caiu lá, quebrou tudo as telhas. E o tijolo? O tijolo também era daqueles... O tijolo é um tipo manual mesmo. Tem casas que Aqueles já tem. grandão, né? Acho que na casa do papai a parte não está rebocada lá. Tu vê o tamanho do tijolo que é. Lá era grandão os tijolos. Era muito rústico nessa época, né? Pra diferença Agora, de hoje. Com as máquinas, né? As indústrias, até mesmo para
Eu acho que para ela sair do capital e ter um pouquinho de lucro, ela diminui o tijolo, ficou mais leve, para quê? Para facilitar numa carrada, em uma carrada que tu leva 12 milheiros de tijolo, tu leva 10. Leva 10 agora desse aqui. Então E antes eles carregavam os animais, né? Puxavam carroça, como o Benedito falou, né? Boi, né? Aí, isso aí também, né? Já foi. O transporte nosso já foi. Carroça de boi, já foi canoa, como ele acabou de falar, canoa. Pois Já é. foi sacrifício. De um lado era barato, mas era muito sacrificoso. Não veio. E ali o Porto Sal, o Porto Sal, que é o distrito mais. Ele é mais antigo aqui de Santa Maria? Olha, eu não tenho né? muito Porque conhecimento. Mas não sei se é mais antigo ou se é aqui. fica na beira do rio lá do Guajaramiri, né? É. Mesmo rio que banha Vigia lá. Não sei, lá eles têm um registro de Porto Salvo, né? Que ele tem 400 anos, parece, não sei. Mais ou menos a idade da Vigia, eles têm um registro, eu não sei se isso é verdadeiro. Mas lá eles não fabricavam esse tipo de. Não, Não tiveram tinha, molaria lá. tinha também, né? Não tenho lembrança. Tinha, foi. Até eu trabalhei na solaria lá no Porto Salvo para fazer, eu fiz o forno lá. Mas não durou também muito tempo porque já a matéria-prima é do outro lado, não tem em Porto Salvo, não tem. Aí era do outro lado. Há 70 anos daqui para frente. Aí essas histórias de hoje, aqui por exemplo, uma oficina, uma coisa, isso não vai, quando a pessoa quiser registrar, já ao falar, Pois já é. esqueceu muitas e muitas Eu sei que coisas. essa nossa vila aqui, ela tem muita história aí que às vezes a gente se desencontra, né? Porque olha a história dessa igreja aí. Eu cresci ouvindo que era tempo, os cabanos, mas Também, eu não tenho conhecimento, são poucos que a gente tem, até porque as escrituras da igreja, a gente soube que pegaram numa limpeza, isso aí foi constatado o baú, tinha um baú de ferro, que antigamente fazia as coisas brotas, né? Tinha um baú de ferro, então o baú esfriou e começou a enferrujar livros. O que fizeram? Pegaram o que estava dentro do livro e queimaram dentro do baú os livros, né? Queimaram todos. Assim, logo quando alguém, talvez até não sei se sabia ler ou se sabia não fez muito caso, ou leu alguma coisa de em cima velha, e aí achou que queimar seria o resultado, para diminuir o lixo. Queimou, não leu tudo. Pegou o baú e jogou na água. Esse baú era daí da igreja, tinha aí da dentro igreja, da igreja. era. Aí pegaram e jogaram na água. Aí a gente até amarrou ele de uma vez na beira aí, para não ficar, depois não sei o que houve. Mas foi jogado fora para limpar esse lixo. Se perdeu Aí um pouco da história, né? A gente vai ver, não tem uma história. Uma história tinha sido quebrada. original. Que é necessário hoje, né? A história original, né? Agora, eu tenho um genro que ele é professor de internet, como é que dá o nome desse professor? Informática. Informática, é. Aí ele trabalhou com um dos pessoas aqui, do seu Carlos, é o Joaci. E um filho dele disse que tinha esse documento, o pai dele tinha esse documento. Como é um documento que não tem valor familiar, o que ele fez? Ele levou para Uri. Uri, né? Uri. Está na Uri. Parte do documento dessa igreja daqui está na Uri. Tem que procurar na Uri. Aonde? Em Belém? Em Belém, é. Que ele disse que para ficar na casa, ele não era. O pai dele tinha aquilo ali, mas não era. Não é próprio de uma casa, não é próprio de uma família. Esse é o Macapi, mas, só para a gente finalizar aqui, mas as pessoas antigas daqui dizem que eles carregavam também pedra, né? Vocês têm conhecimento? Alguém carregavam pedra aí para os moradores mais antigos. A minha sogra contava muita coisa. Para essa igreja aí. Que foi verdade, isso constatou. As pessoas carregavam na carro de boi, que era... E algumas pessoas vinham e traziam uma pedra na cabeça. Pois é. Existe relato, fortes relatos, que as pessoas carregavam as pedras assim. Por isso que existe essa polêmica. A igreja foi construída pelos jesuítas ou foi pelos moradores? Pois é, tem isso também. Aí tem essa parte. Uma parte da igreja pedra, outra parte tijolo.
Então, o que é que vem nos dizer? É que os moradores começaram a construir de pedra. Aí começaram a fazer tijolos e concluíram com os tijolos. Então não foram os jesuítas que construíram, diferente da igreja do Porto Salvo. A igreja do Porto Salvo foram os jesuítas que construíram. Né? Essa igreja lá, como é o nome que fala Nossa lá? Senhora da Luz, né? A Senhora da Luz. É. Então, por isso que existe essa polêmica, né? É só o documento que vai dizer, mas existe fortes relatos assim, de pessoas muito antigas que fala dessa necessidade que as pessoas tinham de conduzir a pedra, inclusive como o primo falou, na cabeça para a construção da igreja. Então, Assim como também muita gente que, e principalmente as mulheradas, pilar a casca da ostra, né? Que para colocar exatamente no barro, né? Com cal do reino, para formar a massa para a construção, que não existia cimento na época. pois é, tudo isso, né? É. É isso aí. Aí inclusive foi feita uma leitura do DNA da Santa Maria do Guarimã e da vigia da Igreja de Pedra conferiu, né? Agora, confere por quê? É o que o primo está dizendo, assim. Naquela época não existia outra massa, era essa massa, né? Pois é, então eu sei que é antiga, eu sempre falo que Não, bem antiga, né? eu não conhecia. Uma das E primeiras também- construções aqui de e também pedra, né? Meus pais contavam muitas histórias, mas o papai não conheceu. Minha mãe não, porque ela não era daqui, né? Não conheceu, não me falou sobre isso aí. Já a minha sogra não, minha sogra nasceu aqui, criou, e ela falava. E ela tinha uma boa idade, mas ela morreu lúcida, minha sogra. Não tinha vacilação não com ela, que ela dizia. Pois é, então é isso aí, são as histórias aqui da nossa vila antiga. A gente falou aqui com o Benedito e o seu Macapi aqui, né? A oficina dele aqui. E são muitas histórias aqui da nossa vila, inclusive aqui onde a gente está, passa um caminho, né? E era o caminho bem antigo e agora virou rua. Mas era um caminho super antigo aqui da nossa vila. É isso aí. Obrigado aí por vocês falarem um pouco aí, ocupar um pouco do tempo de vocês. E só ressaltando que esse caminho aqui, ele está no mapa como Rua da Ponta. Rua da Ponta, Rua da Ponta, é mapeado, está no mapa. que margeia aí o rio, né? Isso. Margeia o rio. Isso aí, um caminho antigo que até hoje, inclusive tem um pessoal que comprou, tem uma fazenda aqui que eles queriam fechar. Isso. Tu tem conhecimento disso? Tem conhecimento. Queriam fechar e vocês... A comunidade acionou a justiça e até hoje foi embargado, né? Tem que ser daqui para frente. É um caminho super antigo que às vezes o cara vem, não tem conhecimento, né? E fecha, passa a cerca e não quer saber. Mas vocês não deixaram acontecer isso. Ainda bem, né? Isso, ainda bem. Então é isso aí, pessoal. Obrigado aí. Ok. Aí no outro vídeo a gente fala isso, tu vai falar um pouco aí sobre os teus móveis aí. Beleza. Beleza. Isso aí. Valeu, seu Macapi.